Olá, sejam todos muito bem-vindos. Nessa aula de hoje a gente vai abordar as bases eletrofísicas, né, e o quanto que isso é importante para algumas respostas que a corrente elétrica terapêutica pode promover no organismo, né, no corpo humano. E por falar em corrente terapêutica, né, a eletroterapia, a definição de eletroterapia é exatamente essa. É o tratamento por meio de correntes elétricas terapêuticas. É interessante porque quando a gente fala correntes elétricas terapêuticas, a gente está diante de correntes elétricas que têm como objetivo, né, trazer benefícios do ponto de vista clínico. E aí vem um ponto que é importante ser discutido, né? Existem várias correntes elétricas disponíveis no mercado. Isso é um ponto de confusão muito grande por parte dos fisioterapeutas, né? Dos profissionais aí da fisioterapia que atuam com essas modalidades. Então vou citar alguns exemplos, né? Alguns mais comuns, como o TNS, como o FES, né, que são correntes de baixa frequência, corrente russa, corrente Alce, corrente interferencial, são vários tipos, né, várias possibilidades de prescrição de correntes terapêuticas, e o profissional ele fica com essa dúvida, né, qual corrente elétrica eu devo escolher. Então, essa aula, ela tem uma relação de generalidades para todos os tipos de correntes num primeiro momento. E obviamente que vai ter um momento que a gente vai esmiuçar as particularidades de cada corrente. Então são correntes elétricas terapêuticas que também podem ser chamadas de agentes físicos, agentes eletrofísicos, modalidades terapêuticas físicas, né? Então existem alguns sinônimos, mas a gente não pode esquecer dessa terminologia, correntes elétricas terapêuticas. Essas correntes elétricas, elas obviamente têm benefícios clínicos interessantes, como eletroanalgesia, eletroestimulação neuromuscular, a resposta de contração muscular por meio da corrente elétrica, mas a gente precisa entender quais são essas respostas. Então nós temos aqui um gráfico que mostra, né, a curva amplitude e duração. Também existe outras nomenclaturas, como curvas de excitabilidade, curvas de resposta, dose e resposta. Então existem alguns sinônimos para essa curva, mas definimos aqui curva amplitude e duração. Lembrando que o termo amplitude de corrente tem relação com a intensidade. Então, amplitude e intensidade são as mesmas coisas. Então, imagine o seguinte, eu coloco uns eletrodos num paciente, né, ou um determinado tipo de corrente num paciente, e eu começo a aumentar a intensidade dessa corrente. Vai chegar um determinado momento que vai ocorrer uma resposta sensorial. O paciente, ele vai ter a percepção da corrente. Ele vai dizer para você, olha, comecei a sentir a corrente. Quando ele sente a corrente, quando ele tem a percepção da corrente, a gente atingiu um limiar chamado de limiar sensitivo ou limiar sensorial. Então é uma resposta obviamente importante, porque trata-se de uma primeira experiência, né, que a corrente pode promover. Então olha só que interessante. A resposta a gente conhece como limiar sensitivo. Então você pode se perguntar, né? Então, qual seria um dos objetivos, né, dessas correntes elétricas terapêuticas? Então, pensando na resposta que essa corrente pode promover, a corrente ela vai promover uma despolarização das fibras sensitivas, e motoras. A gente ainda vai chegar na resposta das fibras motoras. A gente está aqui, por enquanto, né, apontando um conceito que a corrente ela traz uma resposta sensorial. Vocês poderiam perguntar, mas professor,
E antes dessa resposta acontecer, tá passando corrente? Tá passando corrente, mas não foi o suficiente para gerar essa despolarização. Então essa faixa que tá passando corrente, mas ainda não ocorreu nenhum tipo de resposta, nós definimos como limiar subsensorial. Então, nesse período ou nessa faixa, a corrente está passando, mas a intensidade, a amplitude, ela não foi o suficiente para gerar a despolarização das fibras sensitivas. Dado importante nesse conceito, existe a comercialização de uma corrente chamada microcorrente, e a microcorrente ela trabalha no limiar subsensorial. Você posiciona os eletrodos, você liga o aparelho, coloca os parâmetros necessários e o paciente não tem sensação alguma da corrente. A microcorrente ela é muito utilizada para favorecer reparo tecidual, cicatrização, né? Principalmente de pele, né? Feridas abertas, pós-operatórios de cirurgias plásticas e reparadoras, e também teremos uma aula específica de microcorrente disponibilizada para todos vocês. Então, continuando aqui, a partir do momento que eu atingi o limiar sensitivo, né, eu posso continuar aumentando a amplitude dessa corrente, e aí quando eu aumento a amplitude da corrente, eu posso ter uma resposta motora. Essa resposta motora, ela pode vir de duas maneiras. A resposta motora, ela pode vir em forma de uma contração trêmula. Essa contração trêmula nós chamamos de fibrilação. Então, de novo, a resposta motora, ela pode vir caracterizada como uma fibrilação, lembrando que a fibrilação é uma contração trêmula, ou, dependendo da forma que a gente parametriza, essa resposta motora, ela vem em forma de uma contração, que lembra bastante a contração fisiológica, e nós chamamos essa resposta de tetanização, ou contração tetânica. Então, a fibrilação e a tetanização, ou a tetanização, são respostas que têm relação com o limiar motor. Então, olha só que importante esse conceito. A gente precisa conhecer as possíveis respostas para, obviamente, orientar o paciente em relação a essas respostas. A gente vai ter um vídeo prático mostrando como essas respostas acontecem, tá? Então, é importante que depois que você ouvir esses conceitos, né, dessa aula específica, vocês assistam esse vídeo, né, específico com as respostas ali acontecendo na prática, né, numa situação real de simulação de atendimento. E se eu continuo aumentando a intensidade da corrente, a amplitude da corrente, eu posso ter um desconforto. E esse desconforto ele pode vir representado, né, em forma de uma dor, que pode ser leve ou pode ser um pouco mais forte, que obviamente a gente não quer que isso aconteça, tá? Não é interessante que atinja esse limiar de dor. Esse limiar de dor nós chamamos de limiar nóxico. Então o limiar nóxico ele é conhecido também como limiar de tolerância à dor. Então vamos anotar aqui, limiar de tolerância à dor. Então esse é um sinônimo para o limiar nóxico. Então vamos lá, de novo, aumentei a intensidade da corrente no período em que eu não tenho resposta limiar subsensorial. Continuei aumentando, obtive a sensação da corrente, limiar sensitivo. Continuei aumentando, tive uma resposta motora, a resposta motora nós chamamos de limiar motor. O limiar motor ele pode vir em forma de fibrilação ou de tetanização, dependendo dos parâmetros que a gente coloca. E se eu continuar aumentando, eu posso desencadear um limiar nóxico.
O limiar gnóstico tem um detalhe importante aí para a gente conversar. Tem pacientes que, num primeiro momento, eles podem entender que a corrente é extremamente desconfortável ou desconfortável porque ele não teve uma experiência prévia com a corrente. Então é importante que você deixe muito bem claro, né, que ele vai ter algumas respostas e caso ele tenha essa percepção de desconforto, que você aguarde alguns segundos ou alguns minutos para que ele se habitue, para que ele se acostume com aquela sensação. Então, uma estratégia muito interessante que eu uso na minha prática clínica é perguntar para o paciente em relação ao conforto da corrente ou desconforto da corrente, fica até mais fácil de ele entender, me dê uma nota de 0 a 10, onde 0 representa um conforto total e 10, né, a pior sensação que ele pode ter com a corrente. E às vezes o paciente dá uma nota 3, uma nota 2, uma nota 4. Então fica claro que aquilo não é um limiar gnóstico, mas sim uma falta de experiência prévia com aquele estímulo elétrico da corrente. Então é um ponto aí que é importante eu deixar registrado na nossa conversa. Não acaba aí, porque essa curva amplitude e duração, ela explica uma série de conceitos. Dentre esses conceitos, a gente não pode esquecer de um princípio chamado de princípio de habituação. O princípio de habituação também é conhecido como princípio de acomodação. Então, o que é o princípio de habituação? Essas curvas, no decorrer do atendimento, vão subindo. E se as curvas vão subindo, essa intensidade ela deixa de ser suficiente para essa despolarização. Então, durante todo o tempo de aplicação, é muito importante que você pergunte para o seu paciente: eu posso aumentar mais um pouco? Você se acostumou com a sensação dessa corrente? A gente não pode esquecer que essas curvas de amplitude e duração, a gente tem uma relação de dose-resposta. É igual remédio. É igual remédio. Eu preciso oferecer uma dose, uma intensidade, uma amplitude de corrente, percebam que são sinônimos, que ofereça uma resposta, a despolarização. Então a gente precisa entender, sim, que a despolarização ela é uma resposta, ou são possíveis respostas que eu posso ter com a aplicação de uma corrente elétrica terapêutica, independente do tipo. Olha só que interessante. Eletroterapia é o tratamento por meio de correntes elétricas terapêuticas. E a corrente elétrica, ela é definida como um fluxo contínuo de elétrons. Para uma corrente elétrica convencional, essa definição é interessante. Uma construção civil, né, um imóvel, um prédio comercial, você tem ali uma corrente elétrica, um aparelho de TV, um celular, um notebook, você tem ali o conceito de corrente elétrica, que é um fluxo ordenado de elétrons. Só que o tecido biológico, ele não é feito de elétron apenas. Eu tenho íons carregados positivamente. Então, para o tecido biológico, a corrente elétrica é definida como um fluxo contínuo de íons. Sódio, carregado positivamente, potássio, positivamente, cálcio, positivamente, a água, que é uma molécula de hidrogênio, hidrogênio é positivo, o OH- é negativo, por isso que a água é considerada uma molécula dipolar. Então eu tenho no tecido biológico íons carregados positivamente. E aí é que vem a carga elétrica, o pulso elétrico. Então se eu desenho um pulso elétrico aqui nesse gráfico, ó,
a intensidade que eu coloquei nesse pulso elétrico não foi o suficiente para gerar uma despolarização. Então eu estou no limiar subsensorial. Agora, se eu aumento essa corrente, eu atinjo o limiar sensitivo, opa! O meu paciente começa a ter a sensação da corrente. Se eu continuo aumentando a intensidade e atinjo o limiar motor, opa! Eu vou ter uma resposta motora, que dependendo do parâmetro pode ser a fibrilação ou a tetanização. E se eu continuar aumentando esse pulso elétrico, meu paciente ele pode sentir um desconforto da corrente e eu atingir o limiar nóxico. Então a corrente elétrica, a carga elétrica, ela está representada por essa figura em vermelho que nós chamamos de pulso elétrico. Então, em vermelho, nós temos o pulso elétrico caracterizado. E é um parâmetro importante que a gente vai discutir em próximas aulas, porque eu posso ter um pulso elétrico maior, eu posso ter um pulso elétrico menor. Esse pulso elétrico no aparelho, ele é conhecido como tempo de duração de pulso. Então faz sentido, porque no gráfico eu posso ter uma duração de pulso menor, ou eu posso ter uma duração de pulso maior, e a gente vai entender em breve a importância clínica desse parâmetro. Espero que vocês estejam entendendo, mas ainda tem mais, tá? Essas curvas, por essa representação gráfica, elas estão representando um padrão de normalidade, mas elas podem mudar de lugar dependendo da situação clínica. Vamos pegar exemplos comuns? Você foi ao dentista e o dentista te fez um bloqueio anestésico no nervo trigêmeo para você não sentir nenhuma dor durante um procedimento odontológico. A partir do momento que ele faz o procedimento anestésico, o que vocês acham que acontece com essa curva do limiar nóxico? Ela sobe. Se sobe, você fica mais tolerante. A pessoa pode ir lá e cavucar o seu dente, arrancar, e você não tem a percepção de dor. Então percebam que dependendo da situação clínica, essas curvas podem mudar de lugar. Imagina um paciente com uma neuropatia diabética, uma neuropatia devido a uma síndrome pós-Covid, uma neuropatia decorrente de uma hanseníase. Se ele tem uma neuropatia e as fibras sensitivas sofrem algum tipo de dano, obviamente que essa percepção ela não vai ser tão real, e aí a curva sobe. Vamos pegar um outro exemplo? Paciente com sequela de AVE. Um paciente com sequela de AVE, ele tem um padrão espástico, e esse padrão espástico, ele faz com que a curva do limiar motor desça, porque ele já está num padrão onde, devido a um dano do sistema nervoso central, ele leva ao aumento de tônus patológico e essa contratibilidade permanente, que é uma característica, né, desse tônus de base. Obviamente que ele pode ceder, existem classificações, mas eu preciso que nesse conceito vocês entendam que esse limiar motor num paciente com lesão central e que tenha como consequência a espasticidade, essa curva ela desce. Agora vamos pegar o contrário. A pessoa não teve uma lesão central, ela teve uma lesão periférica. Então ela teve uma lesão do nervo radial e aparece lá no consultório com a mão caída. Se ele está com a mão caída e você pede para o seu paciente, tente estender o punho e ele não consegue, ele não tem uma resposta motora. O que aconteceu com a curva? Essa curva subiu. Então imagina o seguinte, ó, aqui é o padrão normal do limiar motor, e uma pessoa que tem uma lesão nervosa periférica, o limiar motor ele veio aqui para cima. Ou seja, o pulso elétrico pode não atingir esse limiar.
esse conceito é muito importante, porque para a corrente elétrica ter uma resposta de despolarização adequada, essa inervação ela deve estar íntegra. Então, inervação íntegra é um sinônimo de resposta adequada. Pô, professor, mas e se essa inervação não estiver íntegra? Você pode ter problema e essa resposta não acontecer de maneira adequada. A gente vai discutir isso em algumas aulas. A gente vai conversar sobre isso de uma maneira mais aprofundada. Mas é um conceito que eu já preciso deixar explícito para vocês nessa nossa conversa, que o nervo periférico deve estar íntegro. Isso é muito importante. A priori, em relação a esses conceitos, é isso que eu precisava falar para vocês. Então, resumidamente, eu preciso entender que a eletroterapia é o tratamento por meio de correntes elétricas terapêuticas. As correntes eletroterapêuticas, elas vão promover respostas. Essa resposta acontece por meio da despolarização das fibras sensitivas e das fibras motoras. E isso, clinicamente, é o que vai fazer tudo o que a gente vai discutir daqui para frente, principalmente em âmbito fisiológico e terapêutico, acontecer. Espero que vocês tenham entendido. Vejo vocês numa próxima aula.